decidi lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu ande em meio. Tá certo? Dá? Vamos ver. Eu não sei cantar. Bom dia, irmãos. Que a graça e paz estejam com todos, amém? A música que nós vamos começar o nosso culto de adoração a Deus tem um quê que o autor, quando escreveu, ele disse: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E eu estava pensando ontem na letra, lembrei do salmista. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem? Exatamente. O nosso socorro, ele sempre vem do Senhor. Nos momentos de angústias, nos momentos de tribulação, em todos os momentos. O nosso refúgio, o nosso socorro e até o nosso refrigério, tudo vem do nosso Senhor. Todas as coisas vêm dele, todas as coisas são feitas por ele e são para ele, amém? Vamos nos colocar de pé e louvar ao nosso Senhor?
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar. tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos, Pai, vem do Senhor.
Agradecemos, Pai, por mais um dia que nós podemos levantar, Senhor Jesus, e ter paz nas nossas casas, estar na Tua casa louvando o Teu nome junto com os nossos irmãos, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos. Nós Te agradecemos até pelas dificuldades, Pai, porque nós reconhecemos que delas, Senhor Jesus, nós tiramos aprendizado, nós reconhecemos que é nelas que nós dependemos do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Ensina cada dia, Senhor, a ser mais dependentes do Senhor, Jesus, e buscar o Senhor nos momentos de dificuldade, Pai. Que nós possamos deixar as nossas vontades de lado e buscar o Senhor, Pai. Nossa primeira fonte de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para os seus dízimos e ofertas, que na próxima canção você já possa estar trazendo sua oferta, seu dízimo. E lembre, não faça isso como um rito, como um costume comum. Porque na igreja nós temos esse hábito, às vezes, de deu o dia do pagamento, você parar o dízimo, entregue, está tudo certo. Não. Entregue com sentimento de gratidão a Deus. Reconhecendo que é dele que nós temos todas as coisas. Reconhecendo que se nós temos trabalho, é graças ao Senhor. Se nós estamos pagando as nossas contas, é graças ao Senhor. Eu, nesses momentos de preparativo para casamento, estou vendo bastante amor de Deus. Porque o dinheiro surge de onde a gente não sabe. Mas é nesse sentimento. Tudo tem que ser graças a Deus. Se você pagou uma conta, é graças ao Senhor que te deu saúde para trabalhar. Amém? Mesmo que eu me
permanece, Senhor Jesus, independente se as colinas sumam, se os problemas vêm, se as dificuldades batem na nossa porta, se a enfermidade bate na nossa porta, se o luto vem, Senhor Jesus. Nós acreditamos que o teu amor permanece, nós acreditamos que a sua fidelidade para conosco permanece independente da nossa infidelidade, Senhor Jesus. E nós agradecemos por isso, Pai. Agradecemos porque o Senhor é fiel para conosco, até mesmo quando nós somos desobedientes, até mesmo quando nós erramos, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é imutável, Senhor Jesus. O Senhor não vai de acordo com as nossas ideias, com os ventos que passam nas nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por isso, Senhor Jesus. Agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Pela tua mão na nossa casa, pela tua mão nas nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigada por todas as coisas. Muito obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar o pão nas nossas casas. Muito obrigada porque nós estamos conseguindo arcar com os nossos compromissos, Senhor Jesus. Aqui na igreja, nas nossas casas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Aqueles irmãos que estão tendo dificuldades, Senhor Jesus, nas suas vidas financeiras, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar dando entendimento, inteligência para a administração, Pai. Porque nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos dá, Pai. E não adianta o Senhor nos dar e nós não sabemos cuidar de nada, Pai. Então, para que nós possamos, Senhor Jesus, ser bons mordomos de todas as coisas que o Senhor nos dá, Pai. Que nós possamos exercer a mordomia no nosso dia a dia, Pai. E saber administrar, Pai. Porque nós sabemos que nós damos testemunho quando nós arcamos com os nossos compromissos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar dando entendimento para nós todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Tudo em paz com todos? Olha, nós estamos iniciando a semana, né? O domingo é o primeiro dia da semana? Sim ou não? Então tá bom. A semana passada, como foi a semana de vocês, meus irmãos? Foi tudo bem? Foi corrida? Foi uma semana corrida demais, hein? Né? Nós fechamos ontem a semana, ali na Igreja Batista no Indaiá. Eu conheço a região, mas falta um pouco de detalhes, né? Então, nós rodamos bastante. E eu estava bem ali pertinho, na casa do irmão Michael, né? E aí ele deu a dica, até foi tranquilo chegar na igreja lá. Mas para sair depois, muitas ruas fechadas, o pessoal fecha, né? Para fazer o funk, você vai para um lado, vai para o outro, e sai daqui, sai dali. E aí, quando eu cheguei na Nordestina, eu falei, glória a Deus, né? Cheguei na Nordestina, agora eu me acho. Então, fechamos a semana ali na Igreja Batista do Indaiá, porque a igreja estava organizando a Missão Batista Fazenda Itaim, onde o pastor João Aque, que vinha trabalhando comigo, estávamos juntos, servindo ao Senhor, e aí Deus nos trouxe para cá, para a região. Juntos, né? Deus faz essas coisas. Mas foi uma semana bastante corrida. Não consegui de jeito nenhum encontrar a casa da irmã Elaine na sexta. Quando saí da visita, era umas 8h35 já. Aí eu falei, eu sei onde que é, né? Pode deixar que eu sei. Mas rodei, mas não consegui achar de jeito nenhum. Aí eu falei, agora não vou ficar ligando para os irmãos que estão lá no culto, no meio do culto, né? E aí falei, vou embora. Triste. Fui embora. Voltei. Mas a irmã Elaine é próximo da irmã Eunice aqui, né? Não é? O Jô falou assim, pastor, uma rua depois da irmã Eunice, desce, entra a primeira esquerda. Então. E a primeira direita. Detalhe, a primeira direita. Aí roda, e vejo e olho, não consegui. Eu não consegui chegar. Aí a minha esposa falou, nossa, você veio rápido, hein, da igreja. Falei, não, eu me perdi mesmo.
conversar um pouquinho com os irmãos, né? Nosso objetivo é chegar nas famílias, é estar com as famílias, é poder conhecer um pouquinho mais, né? Mais profundidade, vincular mais. Não tem sentido para mim, pastor, pastorear a igreja e não conhecer as famílias e não ser conhecido, não andar, né, bem próximo, entender, conhecer as necessidades diversas, né, espirituais, materiais e assim por diante. Então, irmão e irmã, procura sempre fazer um contato com o irmão Jonatas, da nossa igreja, deixa lá sua abertura para ser visitado, e ele vai fazendo a agenda e com alegria nós vamos chegando, viu, irmãos? Em paz. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, em nome de Jesus. E eu queria pedir que se tivesse vindo orar, uma irmã, né? Se tivesse vindo, vem, irmã Adriana, por gentileza, irmã. Vamos orar ao Senhor, pela igreja. Quem tem um pedido de oração para fazer ao Senhor e quer apresentar ao Senhor, tem mesmo, veio assim, né? Eu preciso fazer um pedido de oração a Deus, então aproveita para fazer o seu pedido. Sabe como? Ou você pode ajoelhar onde você está, ou ficar de pé, como você achar melhor, mas faça o seu pedido, né, irmã? É uma maneira que Deus vai saber, né? Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. É verdade, ó Pai, até aqui nós tivemos uma semana, cada um com os seus dilemas, cada um com seus trabalhos, ó Pai, mas o Senhor esteve em cada um. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de te servir, de falar contigo, de saber que o Senhor é um Deus que nos acompanha, Pai. Nesta manhã, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os pedidos, ó Pai, que estão sendo feitos agora, que está no íntimo do coração de cada irmão que aqui entrou. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece, Senhor Deus, aquilo que está, muitas vezes, afligindo os seus servos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja, Pai, abençoando, fortalecendo as famílias que aqui estão, ó Pai. Deus, nós colocamos todas as nossas necessidades diante do altar, ó Pai, porque nós cremos que todas as coisas vêm por Ti, ó Senhor. É o Senhor que nos dá, ó Deus, e que o Senhor possa estar nos ajudando a cada manhã, cada momento. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, que não estão na Tua casa, o Senhor conhece, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, Senhor. Aqueles que precisam de libertação, Senhor. Que o Senhor possa estar atendendo, Senhor. Que o Senhor possa trazer salvação nos lares, ó Deus. Ó Deus, traz comunhão no meio do Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, assim como o Senhor já tem falado através das canções. Que tudo que nós formos fazer, possa ser sempre para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Que esse momento agora possa ser um momento especial na Tua presença. Que nós possamos sair daqui diferentes, da forma como nós entramos, com os nossos ouvidos e o nosso coração atento àquilo que o Senhor quer falar. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ser com o Teu servo nesta hora. São bênçãos que nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso texto bíblico, Palavra de Deus, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Destaque para, nós estamos refletindo, iniciamos, sobre chamado, né? Uma questão importante para nós. Eu sempre me preocupo com isto, usar esse termo, né? Chamado. Ter muito cuidado para usar, né, esse termo, porque este termo nós podemos pensar no chamado de todos para servirmos, mas podemos pensar no chamado específico também, né, de uma área específica. Então, eu creio que no início da nossa reflexão, em 1 Coríntios,
Paulo está falando do chamado de todos, e não específico, né? Além do dele próprio, quando ele diz, no versículo 1 de 1 Coríntios 1, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, e aí, a semana anterior, eu já dei uma introdução, e nós sempre temos o texto da NVI lá, na nossa tela, o irmão vai acompanhando aí na sua Bíblia também. Então lá ele começa dele próprio dizendo, né, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Esse título de apóstolo, que nós estamos sempre trilhando sobre ele, pensando sobre ele, é importante entender que houveram, né, o colégio apostólico, e Paulo depois veio a ser chamado também para pertencer, né, a este colégio apostólico, dos 12, mais Paulo, né? E além daquele que preencheu o lugar, né, de Judas, que se perdeu, que se lançou, né? Logo no início do livro de Atos, nós temos lá a escolha de alguém que foi colocado no seu lugar. Outro ocupe o seu lugar. Mas não é do apostolado que nós estamos falando. Porém, Paulo não se dá o luxo, nem muito menos, né, se dá a si mesmo o título, ele reconhece que é chamado por Deus. E o ministério do apóstolo Paulo é semelhante ao ministério dos apóstolos, ok? Ele entrega a sua vida totalmente. A sua vida passa a pertencer a Jesus, e ele diz, não tenho mais a minha vida como preciosa a mim mesmo. Nada mais me é precioso. Todos os demais apóstolos seguiram nesse mesmo tom, né? E as suas vidas foram levadas mesmo a sacrifício puro em favor do Evangelho. Na sequência, o versículo 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, né? E aqui ele já engloba a igreja, não só a igreja lá em Coríntios, apesar da carta ser endereçada a Coríntios, né, aos Coríntios, mas ele diz aos chamados para serem santos. Um termo importante quando nós estudamos a doutrina da salvação, e nós dizendo, com a salvação nós recebemos a santificação. Com a salvação nós recebemos esta segurança de sermos separados para viver para Jesus. Então, quando alguém pergunta se você é santo, você tem essa premissa de dizer, eu fui chamado por Jesus para ser separado. E separado mesmo. Chamados aqui no sentido do Novo Testamento é exatamente o mesmo termo usado para a eclésia. Que a igreja é chamada de fora para dentro. Muito obrigado. Não fui lá dar um abraço na senhora quando cheguei. Obrigado, irmã Itália. O tom da música que vocês trouxeram, viu? Viu o que você fez? Quando eu percebi, já estava na metade com o tom lá, já tinha perdido. Já. Aí vem pregar, pronto, acabou. Obrigado, irmã Itália. Obrigado, viu, minha irmã? É muito útil. E aí, meus irmãos, nessa questão de sermos chamados para sermos santos, precisamos refletir desta diferença que o Evangelho espera de nós. Da minha pessoa, da sua pessoa, como cristãos, chamados
retirados de um mundo. Efésios menciona um mundo que é dirigido, de fato, Efésios capítulo 2, ele cita: vocês foram tirados de um mundo que era dirigido pelo maligno. Isso está mencionado em Efésios. Pela potestade do ar, o príncipe que opera nos filhos da desobediência. Então, tirados, e somos colocados como santos em Cristo Jesus. Então, a ideia de santificados não é uma ideia paroca, né? Uma ideia religiosa, mas é uma ideia de retirados do domínio do mundo, das trevas. Paulo menciona no versículo 2. No nosso texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, também, ele cita, né? Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho. Chamou para serem santos, chamou para a comunhão com o seu Filho, Jesus. A ceia, ela acontece uma vez ao mês, não é mesmo, irmãos? Né? Ela é um símbolo da nossa comunhão. Essa uma vez ao mês não é suficiente para testificar ou testemunhar da minha comunhão, da sua comunhão contínua com Jesus. Porque é um ato público, uma ordenança, né? Só temos duas, mas é uma vez ao mês, e acontece num ato público no contexto da igreja. Não é suficiente, porém, necessário. E naquele dia, naquele momento, quando dizemos ali, que examine-se o homem a si mesmo e faça parte, esteja presente à mesa, significa que ele está dizendo, todos esses 31 ou 30 dias, mais, somado às horas e assim por diante, você tenha estabelecido e vivido uma vida de comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós entendermos o chamado por essa perspectiva, aí estaremos próximos do que é chamado. De fato, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Deus sempre é fiel, permanece fiel, sempre permanecerá. Jamais será quebrada a sua fidelidade. Nós é quem quebramos a aliança, a fidelidade. Ele não. E Paulo continua falando desta questão do chamado, no versículo 24. Mas para os que foram chamados, aí diz tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele usa o poder de Deus e sabedoria de Deus. O versículo preenche as duas questões. A sabedoria não está na descendência grega, no raciocínio, no pensamento grego, que eram os pensadores da época. Aí diz, mas Cristo é a sabedoria. E o poder não está na mão ou na linhagem judaica, que seria Elias, Moisés, aqueles que demonstraram sinais. Aí ele diz, Cristo é o poder e é a sabedoria. Mas ele inclui gregos e inclui judeus. Ele está acima destes povos que se dizem o início de tudo, né? Paulo diz, se fosse assim, eu também sou. A minha descendência. Mas ele diz, eu considero tudo isso como nada para ser encontrado em Cristo Jesus. Então, chamados para estar embaixo desta sabedoria. Irmãos, como pastor, recém-chegado, né? Estou indo aí, seguindo, mas eu estava orando um dia desses, falando, Senhor, a gente não sabe nada, não. Não sabe mesmo. Senhor, tem misericórdia, dá sabedoria, discernimento,
para andar, trilhar entre o seu povo, para conhecer o seu povo, entender o seu povo, porque o Senhor conhece vocês. Não tem um de vocês que Ele não conheça, não sabe como você funciona, pensa, sente, como você enxerga a igreja, o reino, as coisas. Deus conhece cada um de vocês. O pastor jamais conhecerá com profundidade. A limitação do ser humano não o permite conhecer profundamente. Então, estava orando, Senhor, o Senhor conhece tua igreja, teu povo, me conhece, sabe tudo. Os vínculos é o Senhor quem faz. A sabedoria quem dá é o Senhor. Os caminhos quem dá é o Senhor. O discernimento quem dá é o Senhor. Para onde iremos? Quanto tempo será? Como vamos trabalhar? O que vamos construir, Senhor, para a glória do seu nome? Estava orando nesse sentido. Porque, olha, o poder de Deus e a sabedoria de Deus não pode ser nossa, meus irmãos. Temos que orar para que o Senhor nos dê sabedoria. Ah, pastor, nós estamos tão acostumados, conhecemos os caminhos, conhecemos todas as coisas, sabemos exatamente como realizar a obra. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as coisas mudam. Nós temos que ter discernimento, orar, pedir sabedoria, né? É tão triste quando você chega para uma pessoa e diz, mas eu sempre fiz assim. É tão triste isso no coração de uma pessoa. Mas sempre foi assim. Falar, ah, meu Deus, Senhor, remova os marcos e mantenha os marcos que o Senhor precisa manter, para a glória do teu nome. É fato, sabedoria que vem de Deus. E Deus dá sabedoria para todos, porque todos nós somos chamados. Amém? É o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Depois Paulo diz assim, pensem no que vocês eram quando foram chamados, no versículo 26. Né? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, e ele diz, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Sabe por quê? Porque depois Paulo é questionado. Você, Paulo, não é nada. Aí ele diz assim, eu não fui até vocês com sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque a sabedoria deste mundo não vale nada para Deus. Ele diz exatamente, ele está como quem sabendo, e ao mesmo tempo não, porque o Senhor quem está dando a ele a sabedoria de escrever e de enviar a Coríntios. Mas é claro que Paulo tinha um discernimento da sua época, do seu tempo, daquela igreja. Ele sabia da capacidade daquela igreja, mas ele também sabia das dificuldades daquela igreja. No entanto, ele diz, não, Senhor, a sabedoria tem que ser de Deus. Então ele diz, eu não vou até vós com sabedoria humana, mas no poder de Deus. Lá no capítulo 2, ele dá, né? Ele fala, demonstração do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana. Quer dizer, eu vou na dependência do Espírito, justamente para que vocês também não se tornem carnais. Porque podemos encher a igreja de sabedoria, filosofia, sociologia, psicologia, mas a igreja fica o quê? Retórica, dura. Então, Paulo diz, poucos eram sábios, na visão grega, né? E poucos eram poderosos, de nobre nascimento, que é a visão judaica. E aí, mas na verdade, o versículo 27, ele diz, Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo
é fraqueza para envergonhar o que era forte. O que nos faz pensar, meus irmãos? Deus continua a confundir a ciência. E continuará. Deus continuará a confundir a ciência. Quando eu chego, esses dias à mesa dos irmãos, eu vou conhecendo a autoridade, o poder de Deus, Estava lá com a irmã, ela não está presente aqui, mas é cunhada, aqui é todo mundo, entrelaçado, A irmã Kátia, quando ela conta dos caminhos que Deus levou e como Deus fez a obra também no seu corpo físico, meus irmãos? Amém, irmãos? Todos conhecem, Confundir. O médico olha e fala assim, mas estava aqui, Estava aqui nos exames. Nós não podemos esquecer, meus irmãos. De nós, que Deus faz a obra, Ele manifesta a sua autoridade e o seu poder. E Ele faz muito mais de um de nós. Amém, igreja? Deus tem feito. Então, refletir nesta manhã sobre o chamado de Deus para nós, em um tempo em que a sabedoria, a impressão que eu tenho é que a sabedoria e a ciência, ela está passando por nós a mais de 80 quilômetros por hora, que na cidade a gente não anda nem 80 mais. Há muito mais. E que hoje, na realidade, quem é que consegue reter aquilo que se aprende realmente? Há de se pensar. O acesso ao ensino é mais fácil ou mais aberto, mas quem que está retendo hoje o que se aprende? Quem de fato tem meditado, refletido, que é o terceiro ponto, da pós-modernidade que está se perdendo, a falta de reflexão. Então, se debruçar, se deleitar nas Escrituras, a paixão pelas Escrituras, porque é infindável, os ensinos. Então, Paulo, ele está falando isso assim, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar a forte. E às vezes eu e você, que já trilhamos muitos caminhos, estudando, tem hora que você fala, mas, meu Deus, eu pego tudo isso daqui, tiro da minha frente, coloco a tua palavra, e aí eu me alimento. E aí eu encontro refúgio, como cantamos. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem encontrado refúgio no Senhor, porque você está olhando para tudo à sua volta, e uma hora você diz assim, não, eu vou parar, eu vou orar. Não, eu vou parar, eu vou me alimentar agora das Escrituras. Deus vai falar comigo. É difícil de encontrar hoje cristãos, crentes em Cristo Jesus, que estão realmente assim, aconchegados, sentindo esse refúgio do Senhor. É difícil encontrar. O versos 23, e o nosso texto está aqui no capítulo 1 e 24, ele diz, nós, porém, pregamos Cristo. E ele diz, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E o verso seguinte, mas para os que foram chamados, o chamado, tirados do mundo, para dentro do Evangelho de Cristo, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É nesse sentido que ele trata como refúgio. E aí, no versículo 30, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. O cristão não pode se apartar da questão de que ele foi escolhido, chamado, dentre tantos.
Não pode. Dentre tantos, tantos e tantos meus e seus consanguíneos que ainda não estão no Evangelho, que ainda não entenderam, não se dobraram. Então, essa questão da ênfase do apóstolo Paulo, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, aí ele diz, justiça, santidade e redenção. Essas três questões está para nós agora pensarmos. Justiça, santidade e redenção. Justiça. Romanos 5, por favor, e se você puder, um livro antes aí que você, meu irmão, está com a Bíblia aberta. Romanos 5, 17. Justiça. Se pela transgressão, está lá o texto agora, a nosso favor. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, e aí falta-nos às vezes parar para refletir, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Daria para nós pregarmos aí um bom tempo. Provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, provisão da graça e a dádiva da justiça. Tudo isso está em volta de um presente. Quando a Lília orava, e às vezes a gente nem percebe, depois que ora, senta, né, Lília? E aí fica refletindo outras coisas, né? Mas naquela hora adorou e adora o Senhor por meio da oração. Senhor, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, pelo pão, mesa posta. Cada mesa que eu me sento com a igreja, irmãos, uma família ou outra, é uma mesa posta. Lembra que a Bíblia diz que é um copo de água, não é? Lembra ou não, irmãos? Aquele que der um copo d'água, né? Diz assim, né? Então, é uma mesa posta. Uma mesa posta diante de nós, irmãos, é uma virtude, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Então, esse chamado que nós temos, ele é específico, ele traz um equilíbrio para as nossas emoções, traz um equilíbrio para a nossa vida social, de modo que nós não nos importamos. Porque, Senhor, o que vale é o que o Senhor coloca sobre a mesa. A mesa está posta pelo Senhor. Então, crer nesta relação de que tudo é dádiva de Deus. Nós somos chamados a entender isto. Olha pelo que nós já passamos aqui, neste texto. Então, chamados para serem santos. Amém, igreja? Amém? Chamados para serem, justificados, para darem testemunho, chamados à comunhão com Cristo. Veja se isto incomoda o seu coração nesse sentido. Como está a minha vida de chamado para ser santo? Como está a minha vida de chamado para ter comunhão? Nós batistas, as nossas doutrinas e princípios estão todos permeados por essa visão de comunhão e de cuidado que temos uns com os outros, né? Então, assim, entre nós batistas, por exemplo, nós temos uma filosofia. Vocês sabem qual é a filosofia batista? A palavra-chave? Não. Escrito nos nossos meandros aí, né? A filosofia batista é cooperação. Uma igreja batista
que é realmente, que se preza como igreja batista, ela sempre coopera com outra igreja batista. Então, entre nós, povo de Deus, cristãos, essa é uma premissa bíblica? Cooperar? Sim ou não? É ou não é uma premissa bíblica? Sermos cooperadores de Cristo. Aí, quando nós falamos de voluntariado no contexto da igreja, que algumas pessoas elas dizem assim, eu sou voluntário, então, por favor, não cobre o meu trabalho. Você me perdoe, meu querido. Você é um voluntário cooperador de Cristo. O seu trabalho tem que ser cobrado em Cristo Jesus. Porque você coopera não com a igreja, não com o pastor, não com a igreja local, mas com Cristo Jesus. Amém? Porque somos cooperadores de Cristo Jesus. Voltando, por quê? Porque a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa provisão que vem sobre nós nos enche de provisão. Amém? Nos enche da alegria, da dádiva de servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Então, estava lá no Indaiá, é longe, a igreja é longe. Quem conhece a igreja batista do Indaiá aqui? Eu podia ter escolhido o irmão Elias para ir comigo, viu, irmão Elias? É distante, né? Mas eu já fui lá outra vez, só que ontem eu achei mais comprido, né, o caminho. E aí, na volta também, mas aí o Google Maps lá, ele ajudou, né, irmão? Mas aí joga dentro de um baile, joga dentro de outro baile. Bom, deixa lá. Sigamos. Estávamos lá porque a gente tem esse sentimento de cooperador. Aí, você vai... por quê? Tinha algum nome especial lá na igreja? Tinha algum conjunto especial? Tinha algum cantor especial? Não. Nós tínhamos crentes em Cristo Jesus servindo ao Senhor. Então, ó, estamos falando nesta manhã, capítulo 1 de 1 Coríntios, sobre chamados. E aí, lá no texto, então, nos leva à questão de pensar sobre estar dentro de uma iniciativa de ser redimido, dentro de uma iniciativa de ser justificado, de ser colocado numa condição melhor do que aqueles que ainda não são chamados. E essa primeira condição é que justificado significa que nós temos a provisão e temos a graça da dádiva sobre nós. Na continuidade, é de santidade e redenção. Aí eu vou para um outro texto para fechar essa parte. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 em diante, por favor. Santidade e redenção. Diz assim, mas assim como é santo, igreja, temos o texto lá a nosso favor também, ok? Vamos juntos? Mas assim como é santo, aquele que os chamou, vocês também. Então, sejam separados em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam separados, chamados, porque foi assim que Jesus caminhou entre nós. E seguindo ainda, né? E uma... Está lá, né, 17, né? É que eu escrevi de uma vez aqui. Uma vez que vocês, olha lá, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga o quê? Imparcialmente as obras. Posso parar um pouquinho aqui, igreja? Essa palavra julga imparcialmente as obras de cada um.
Quando nós temos uma igreja entrelaçada de famílias, não é? Não é verdade? Uma igreja entrelaçada de famílias, naturalmente isso se dá, acontece. Então é um grande desafio para vocês, irmãos em Cristo. Eu pastoreei família, eu pastoreei minha sogra e meu sogro por um período, pastoreei minhas irmãs bem no comecinho do ministério, depois eles foram para outra denominação, né? Meu sogro foi para a glória, minha sogra ainda está aí, né? Não quer visitar a glória, está aí ainda. E, bom, parentes foram esses aí. Mas sempre fui, assim, imparcial. Sempre imparcial. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Quando nós temos uma ligação consanguínea, uma ligação parental, acaba-se tendo internamente uma lealdade invisível. A gente chama de lealdade invisível, né? Aí já é científico isso. E essa lealdade invisível muitas vezes impede de nós enxergarmos os erros daquela pessoa que nós temos lealdade invisível. Mas em Cristo Jesus, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amém? E não é o pastor que educa a igreja. Quem educa é a palavra de Deus. E se você deixar de ser, né, se você não for imparcial, aí eu sempre vou levar você para a palavra de Deus. E que a palavra julgue o seu coração e as suas atitudes. Você é chamado? Terá que ser imparcial. Amém? Estava numa visita na terça, né? Quinta. Lá tinham 5 irmãs, é isso, irmã Adriana? 5 irmãs. Não é isso? Quinta, né? Imagina. E todas servem ao Senhor aqui, né, irmã? Só uma que não, né? Só uma que não. E ela me conhece também há muitos anos, né, irmã? Então, irmãos, vocês são chamados para servir ao Senhor. É tempo de nós colocarmos a nossa vida nesse rumo. O versículo 18, por favor, filho. Diz, pois vocês, atenção, sabem que não foi por meio de coisas que passam, que ficam, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, né, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas, e aí o 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então a redenção passa por essa área na nossa vida, né? Então fomos chamados, meus irmãos, à santidade, fomos chamados, né, à comunhão, fomos chamados para viver uma vida livre, para viver uma vida de serviço, como voluntários. É bom estarmos atentos a isso. Tá bem? Dentro desse primeiro capítulo de Coríntios, Paulo está preparando o coração daquela igreja para as coisas que depois ele viria a tratar. Não é isso que eu estou fazendo, não. Mas preparando o seu coração para você servir de forma livre, como chamado por Cristo. E ser santo santidade é sinônimo de ordem na igreja, na casa e no convívio. Amém? Santidade é sinônimo de ordem na igreja, na sua casa e no seu convívio. Santidade é sinônimo de entender de onde viemos e para onde estamos indo. Santidade é sinônimo de entender quem nos colocou nesta condição que estamos hoje.
Você é chamado para ser santo, mas quem colocou nessa condição foi Cristo. É segui-lo de perto, é ter comunhão com o Senhor através dos relacionamentos que nos são dados oportunidade de crescer e desenvolver na fé. Eu sei que a minha fé só consigo desenvolver no corpo de Cristo, na obra. Então nós precisamos uns dos outros, indicar, perceber trabalho, orar uns pelos outros, seguir avante, é o que nós precisamos fazer. Inicialmente chamados para isto. Vamos orar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor nosso Deus. Senhor, obrigado é muito pouco, Pai, para agradecer ao Senhor o lugar que nós ocupamos agora no mundo. Já, Senhor, não estamos mais limitados, ó Pai, aos anos de vida que teremos aqui. Mas é certo que nós, cada um de nós, eu e meus irmãos, já temos recebido a bênção da eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. E por conta disso, Pai, nosso coração fica compungido, com temor e tremor, a entregar este mesmo privilégio para aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, por Tua graça e misericórdia, abre-nos o entendimento, os caminhos, une as nossas forças, meu Deus, a nossa igreja, o Teu povo aqui, para levarmos, ó Deus, deste Evangelho santo, puro, transformador para outros, tantos que precisam. Por Tua graça, Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Por Tua graça, Senhor, abençoa os lugares, ó Deus, os ermos onde cada um de nós habita, onde o Senhor nos permitiu habitar, para influenciarmos aqueles que estão à nossa volta. Guia-nos, ó Pai, sustenta-nos como pastor das nossas vidas. Tu és o nosso Deus. Muito obrigado pelo dia, pela vida. Obrigado pelo pão, Senhor, pela boa consciência que nos dá. Obrigado, Pai. Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos para a escola bíblica. Irmã irmã Claudinha, por favor. Tenha orientação a dar aí, por favor. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de chamar a irmã Márcia Prata, Mike, Sara e Eliene. Por gentileza, vem aqui até a frente. Sara, Mike, Eliene e a Márcia Prata. Os professores. Vocês se lembram o nome do tema durante o ano? Eu quero ser? Gente, fala com coragem, pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Eu quero ser transformado. Não cantamos mais o hino, mas vamos cantar no final do hino, no final do ano, da IBD, tá? Eu quero ser transformado, tá bom? No final, que será nos meados de novembro, de dezembro, por aí, tá bom? Aqui estão os professores, jovens, crianças, a Marcinha está lá embaixo, e os adolescentes, tá bom? Vai ficar... eles podem ficar aqui. Eu gostaria que os irmãos, por favor, viessem um pouquinho mais para frente, depois da oração. Tá bom? Depois da oração. E o pastor tem que vir aqui também. É lógico, ele é professor da sala. Antigamente eu chamava de catecúmeos, né? Agora não é mais.
E a Lília irá orar. Por gentileza. Por cada lição. Oremos. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tomando a vida dos professores nas tuas mãos. Senhor Jesus, continuar falando com eles, conforme o Senhor já tem falado ao longo do estudo deles na semana. Senhor Jesus, que em nome de Jesus eles possam ser instrumentos do Senhor, que o Senhor possa estar dando clarividência da tua palavra, Senhor Jesus, entendimento, Senhor, e que nós, como os alunos, Pai, nós possamos pegar tudo que nós ouvimos e guardar no nosso coração, Senhor Jesus. Passar diante da tua palavra, ver o que é bom, o que é justo, o que é honesto, Pai, para seguir nas nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando, continue usando a vida de cada um aqui e acompanha-nos, Pai, ao longo dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irá passar a lista, nova lista, não preencha nada aqui, só colocar no dia 17, tá? O xizinho, só dia 17.